Essa cena é um clássico, né? A campainha toca, o pessoal tá chegando e, putz, o vinho, o espumante, ficou fora da geladeira. Bate aquele desespero. E qual que é a primeiríssima reação de quase todo mundo numa hora dessas? Isso mesmo, correr para o congelador. Parece a solução mais rápida, mais óbvia, só que é também a mais perigosa. Essa corridinha até o freezer pode transformar o que era para ser um brinde numa baita dor de cabeça. Principalmente quando o assunto é espumante. E olha, essa comparação não é nenhum exagero, viu? A pressão ali dentro, somada com o líquido que expande quando congela, é a receita para o desastre. A garrafa pode rachar, pode até explodir, ou no mínimo a rolha sai voando com uma força que, olha, ninguém quer ter que limpar essa bagunça depois. A chave para entender o perigo está na própria garrafa. A de espumante, ela é bem mais grossa, mais parruda, justamente para aguentar essa pressão toda. Só que isso também quer dizer que ela demora mais para gelar. Leva quase o dobro do tempo de um vinho normal, o que, claro, aumenta muito a chance da gente simplesmente esquecer ela lá dentro do freezer. Mas, beleza, já chega de falar de risco, vamos para o que interessa. Existe um método que é muito mais rápido, muito mais seguro e, super eficiente para salvar a noite. Vamos botar a ciência para trabalhar a nosso favor e fazer o resgate perfeito da bebida. E a solução é super simples, viu? E usa o que a gente provavelmente já tem em casa. Passo 1, pega um balde e enche de gelo. Passo 2, e essa parte é crucial, completa com água até cobrir a garrafa. E o passo 3, que é o pulo do gato, joga um punhado generoso de sal grosso ali. A água, gente, é o segredo para a garrafa inteira ter contato com o gelo. E o sal, o sal é o nosso turbo. O nome chique para isso é crioscopia. Mas, falando de um jeito simples, o sal precisa de energia para se dissolver e derreter o gelo. E de onde ele rouba essa energia? Do calor da água e, claro, da garrafa. O resultado é que a temperatura daquela mistura de água com gelo despenca, fica abaixo de zero e gela o vinho numa velocidade que é impressionante. E a diferença, olha, é gritante. Dá uma olhada aqui. Enquanto o freezer leva de 30 a 60 minutos e ainda tem um risco alto, o nosso método com gelo, água e sal resolve a parada em 5 a 10 minutos, com risco quase zero. É a prova de que um pouquinho de física e química na cozinha faz milagre. Ah, e quer deixar o processo ainda mais rápido? Um truquezinho é girar a garrafa bem devagar dentro do balde. Sem agitar, hein? Isso faz o líquido de dentro se movimentar e gelar por igual e pode economizar uns minutinhos preciosos. Mas vou repetir, girar com delicadeza. Nunca, jamais chacoalhe uma garrafa de espumante. Beleza, já aprendemos o truque da emergência. Agora, vamos falar rapidinho de alguns erros bem comuns que podem acabar estragando a bebida, para garantir que cada gole seja perfeito, né? Então, anota aí para não esquecer. Erro número 1, colocar gelo de água direto na taça. Pelo amor de Deus, não façam isso. Dilui o vinho, acaba com todo o sabor. Segundo, usar um balde só com gelo, sem água. Parece que vai gelar mais, mas não vai. O ar que fica entre os cubos de gelo funciona como isolante, na verdade. E por último, o clássico, esquecer a garrafa no freezer. Se não tiver outro jeito e precisar usar, bota um alarme no celular. Sério, o esquecimento é o pior inimigo aqui. E agora, uma dica de ouro, pensando no nosso clima aqui no Brasil. Sabe aquela história de servir vinho tinto em temperatura ambiente? Então, essa regra foi criada lá na Europa, onde a temperatura ambiente é, 16, 18 graus. Aqui, com nossos 25, 30 graus, um tinto servido quente fica com um álcool muito aparente, pesado. Então, sem medo de ser feliz, pode dar uma resfriada de leve nos tintos, principalmente os mais leves. Eles ficam uma delícia. O método do balde é um salva-vidas, a gente já viu. Mas como é que a gente faz para não precisar dessa correria toda da próxima vez? Vamos falar de alguns acessórios que trazem muito mais paz de espírito para o dia a dia. Olha só, para o dia a dia, um balde térmico é perfeito. É compacto, super prático, ótimo para manter uma ou duas garrafas geladinhas na mesa sem tomar muito espaço. Agora, a champanheira? A champanheira é a estrela da festa. Ela foi feita para impressionar, para servir várias garrafas de uma vez. A escolha vai depender mesmo da necessidade e do espaço de cada um. Agora, para quem mora em apartamento e praticidade é a palavra de ordem, tem uma solução que é simplesmente genial. A manga resfriadora. É tipo uma roupinha de gel que fica lá guardadinha no freezer sem ocupar quase nada de espaço. Na hora que precisa, é só vestir na garrafa. Em uns 15 minutinhos, ela já gelou o vinho, sem bagunça, sem nada. Mas e se a gente quisesse ir além? Se a gente quisesse simplesmente garantir
Que o vinho estivesse sempre na temperatura ideal, sem pressa, sem improviso nenhum. A resposta definitiva para isso é a adega climatizada. Gente, pode tirar da cabeça a ideia de que isso é só um item de luxo. É, na verdade, um item de proteção. Num país quente como o nosso, a adega é a única coisa que garante que seus vinhos estão guardados do jeito certo, protegendo o sabor, os aromas e o seu investimento. E o melhor, sempre prontos para o brinde perfeito. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, bateu a emergência? Balde com gelo, água e sal. É tiro e queda. Nunca, nunquinha, coloque gelo de água direto na taça. Lembre-se que aqui no Brasil até o tinto gosta de um friozinho. E se o freezer for a única saída, use um alarme e muito cuidado. E aí, curtiram as dicas? Espero que este guia rápido tenha ajudado. Se bateu aquela vontade de explorar mais, dá uma olhada no site do Center Gourmet. Lá tem uma seleção incrível de espumantes, vários acessórios que facilitam a vida e uns guias sobre adegas bem legais. Um brinde e até a próxima!